Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Sim, amados, Deus tem feito maravilhas aqui nas nossas lives, Deus tem feito maravilhas em nosso meio, e eu profetizo, eu declaro como profeta do Senhor, que todas as bênçãos do Senhor, todas as bênçãos estarão te alcançando nos próximos dias com força. Com força, Deus vai impactar a tua vida e a tua casa. Amém? Queridos, glória a Deus. Estamos agora então no 12º dia, já encerrando agora à noite, o 12º dia desta campanha tão linda. Quantos testemunhos! O que foi o testemunho do Milton hoje na parte da manhã, queridos? Onde até a esposa dele relata e diz que fala, né, de forma muito sincera ou muito séria, agora não lembro, que nos últimos dias, nesses últimos 11, 12 dias, Deus tem dado a ela um novo marido. Ou seja, esse homem tem sido transformado. Ou seja, o que ele está fazendo está afetando positivamente a sua casa. Não só a sua casa, mas ele deixou de ser muito introvertido ou introvertido demais, receoso demais, sabe? E começou a voar, queridos. Ele fez uma entrevista, só relembrando, na empresa, no emprego dos sonhos dele. E ele, inclusive, afirmou que nas outras empresas, nos outros lugares que ele passou, ele tem certeza de que ele não conseguiu dar mais porque ele não conseguia se expressar. Mas Deus mudou isso nele, colocou nele uma certeza, uma convicção. Ele foi lá na entrevista, sabe? Falou com toda a vontade, com toda a intrepidez. E para a glória de Deus, agora na segunda-feira, dia 3, próxima segunda, ele estará iniciando o seu treinamento. Louvado seja o Senhor. Eu tenho aqui um testemunho também da Claudete. A Claudete: a paz, profeta do Senhor, a paz, profeta amado. Estou aqui com meu coração transbordando de alegria, porque hoje posso testemunhar que depois desta campanha, que mais parece a campanha das causas impossíveis, de tantos milagres, profeta, que benção as suas lives, são transformadoras. Nós sentimos como se Deus estivesse dentro da nossa casa. Muitas vezes, eu e meu marido sentimos vontade de colocar, olha que lindo isso aqui, de colocar uma xícara para o Senhor tomar um café conosco. E quando falamos do Senhor, não é o Senhor Deus, é o Senhor, profeta, que nós amamos tanto e sentimos como o Senhor estivesse também dentro da nossa casa. Mas deixa eu lhe contar, profeta. Eu trabalho com os tão falados brigadeiros que o Senhor menciona muitas vezes. Na verdade, comecei a produzi-los quando uma vez, lá atrás, mais de 3 anos atrás, o Senhor falou sobre isso. Profeta, deixa eu lhe falar, não é nada desonroso o trabalho que eu tinha antes. Eu trabalhava como diarista. É um trabalho muito lindo, eu amo as pessoas, eu amo estar com as famílias, mas ao mesmo tempo é muito trabalho e muitas vezes não tão bem remunerado. Sabe, profeta, no máximo eu conseguia fazer em torno de 2.800 a 13.200 por mês. Falo isso com um coração muito grato a Deus por esses valores que fazia sendo diarista. Mas
desde que comecei, debaixo de uma instrução profética. Sim, o Senhor falou meu nome, falou na live sobre brigadeiros, falou quando profetizava sobre minha vida que Deus mudaria o quadro da minha vida, profeta. Hoje, talvez alguns não acreditem, mas eu aprendi com o Senhor, não me importo com isso, não dou conta disso, nem bola para isso. Profeta, hoje a minha receita é quase 10 mil reais, às vezes até passa de 10 mil reais, limpinho, profeta. Isso não é receita. Sim, queridos, isso não é receita, é o lucro, viu? A receita é tudo o que entra, todo o faturamento, né? Então, eu não vou aqui ficar fazendo cálculos, mas até porque eu não sei qual é a sua planilha ali de custos, mas isso que a senhora está tendo é lucro. Gente, olha, querido, às vezes até passa de 10 mil. Sim, profeta, para a glória de Deus, eu tenho vivido isso. É quase mais de 3 vezes o que eu ganhava antes. Sim, também é muito trabalho, mas não é nada comparado ao que eu passava antes. Muitas vezes eu não conseguia dormir de tanta dor na lombar por conta da minha coluna. Hoje me sinto muito cansado, às vezes caio na cama que nem consigo ver a hora que peguei no sono e quando vejo já está na hora de acordar de novo. Trabalhamos muito, mas ao mesmo tempo não me deixa aquelas dores terríveis que às vezes no outro dia tinha que tomar remédio para poder continuar trabalhando. Profeta, não sabemos como agradecer tamanhas bênçãos. E um detalhe, hoje podemos trabalhar juntos, sim, para a glória de Deus. Olha só, queridos, que tremendo. Gente, eu quero dizer uma coisa. Deus vai fazer isso na vida de todo mundo. Não que todo mundo vai fazer brigadeiro, óbvio que não. Mas onde você estiver sendo colocado por Deus, ali Deus vai fazer você se destacar. Ali Deus vai fazer você se destacar. Mas nós temos que fazer com excelência. Ou seja, olha só, queridos, eu prometi a vocês que eu vou direto nos 2 pontos, né, que fizeram. Estamos falando sobre o rei Uzias. Assista as últimas lives. Você vai ver, nós estamos falando sobre a prosperidade do rei Uzias, um rei que começou a reinar com 16 anos, reinou por 52 anos, edificou cidades, restaurou cidades. O cara fez e aconteceu, cavou poços, sabe? Construiu cisternas, poços, né? Gente, o homem realmente se destacou. O homem realmente fez algo assim extraordinário. Por quê? A Bíblia diz que nos dias em que ele se propôs a buscar ao Senhor, Deus o fez prosperar, queridos. Então, escute, tem a nossa parte onde nós trabalhamos, mas quem nos faz prosperar é o Senhor. Davi, quando ele vencia, e nas primeiras batalhas, nas 2 primeiras batalhas que ele realizou, que ele teve que realizar, na verdade, onde ele estava se defendendo de um ataque dos filisteus, porque ele mal acabara de ser ungido rei e os filisteus vieram contra ele. Eles mal terminaram esse combate e os filisteus voltaram contra ele. Davi deu todo o crédito ao Senhor. O Senhor rompeu as fileiras inimigas como quem rompe águas. Meu Deus! Ele não trouxe para ele o crédito. Por que eu estou falando isso? E eu vou lá, ó. Vou falar aqui, ó, número 4 agora. O perigo do orgulho. Queridos, o orgulho chega a me arrepiar o corpo todo. O orgulho, que é muito parecido com a soberba. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Ou seja, a soberba precede a queda. O que é preceder? Eu já vi gente falando, porque a soberba procede a queda. Não procede. O que procede é o que vem de. E o que precede é o que vem antes de. Então, a soberba, o orgulho, gente, isso vem antes da queda. Na verdade, é o que provoca a queda. Então, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, diz assim, mas, havendo-se fortalecido, exaltou-se o seu coração até se corromper. Outra tradução diz, exaltou-se o seu coração para o seu próprio mal. E continua o texto, e cometeu transgressão, algumas traduções dizem transgressões, contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Alguém vai dizer, mas por que ele não podia fazer isso, profeta? Gente, por mais que Uzias fosse o rei, esse mistério, está no texto,
mister, esse serviço, era o serviço dos sacerdotes, não do rei. Então nós temos que entender uma coisa, queridos. O reino de Deus, ele está acima de qualquer outro reino. O governo de Deus está acima de qualquer outro governo. Então um governo da terra não pode suplantar o governo dos céus. Então não é porque Uzias era rei, não é porque Uzias era um rei renomadíssimo, tinha se fortalecido, tinha edificado cidades, tinha, como eu já falei antes, né, restaurado cidades. Gente, o homem prosperou de uma forma, mas isso não queria dizer, isso não interferia nos limites que ele tinha. Mas ele, orgulhoso, e pensou, não, eu sou o cara. Queridos, quem começa a caminhar desse jeito, Uzias começou bem, Uzias começou humilde, mas com o tempo se deixou corromper pelo orgulho. Ao tornar-se forte, olha que perigo isso aqui. Falando de Uzias, ao tornar-se forte, ele se esqueceu de quem deu a ele toda aquela força. Queridos, então Uzias começou muito bem, e sabe, com uma a Bíblia fala que ele se propôs a buscar o Senhor. Ele decidiu, ele tinha uma decisão firme de seguir, de servir ao Senhor. E por isso Deus o fez prosperar. Mas lá pelas tantas ele esqueceu. Uzias esqueceu de quem verdadeiramente o estava abençoando. Sim, porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Claro que eu mudei a ordem, né? Ou, em vão trabalham os trabalhadores se o Senhor não edificar a casa. Então nós temos que entender, queridos, que sim, nós temos que trabalhar, isso determina muita coisa, mas não é o fator determinante. O fator determinante da sua prosperidade é Deus. É a presença de Deus. Nos dias em que Uzias se propôs a buscar o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, o mesmo Deus que exaltou, infelizmente precisou humilhar Uzias. Ai, profeta, por que Deus é tão vingativo assim? Por que Deus não pode deixar a pessoa, né, se sentir um pouco? Sabe por quê, meu amado? É que quando a pessoa ela abandona a presença de Deus, ela está automaticamente abandonando o propósito que Deus tem para ela. Então, além de nessa vida ela perder o sentido, ela perder o propósito que Deus estabeleceu para ela, existe algo muito mais grave, muito mais sério. Tem algo muito tremendo que está em risco, que é a nossa salvação. Então, se Deus precisar nos humilhar para que nós não venhamos a perder a nossa salvação, pode ter certeza que Deus vai fazer. Mas por que Deus é assim? Queridos, tudo que nós temos, seja de qualquer tipo de material, tudo que nós temos, tudo isso pode ser corrompido, pode ser corroído, pode ser desgastado. Tudo, o nosso próprio corpo, ele não é eterno, queridos. Eu não vou viver para sempre, você não vai viver para sempre. Então, entre tocar no que é transitório, que é o nosso corpo, o nosso dinheiro, e não tocar, mas se esse tocar ou não tocar possa talvez interferir sobre aquilo que é eterno, ou seja, a nossa alma, então Deus obviamente vai escolher tocar naquilo que é transitório para conservar aquilo que é permanente, aquilo que é eterno. Então Deus não vai deixar a gente perder nossa alma por conta daquilo que é passageiro, transitório. Uma coisa que eu tenho ensinado, queridos, e já falava isso quando eu dava aula no mercado financeiro, que ninguém é rico, a pessoa está rica. Não, profeta, tem gente que é rico, que não importa quanto gaste. Bom, essa pessoa pode continuar sendo rico, mas se as suas posturas forem erradas, as gerações futuras talvez não estejam ricas. Talvez não sejam mais ricas. Então nós temos que entender isso, queridos. Aquilo que você tem não pode mudar quem você é.
Grave isso. Então, eu quero afirmar, nós estamos aqui aprendendo, não é só por conta de que eu estou orando para você prosperar. Não, nós estamos aprendendo o que é prosperidade de verdade. E aí, então, estamos buscando prosperidade da forma certa. Vamos viver a prosperidade da forma certa, ou seja, a nossa prosperidade glorificará a Deus. Não será um motivo de escândalo para Deus, não será um motivo de escândalo para nós mesmos, não será um motivo que nos leva talvez para o inferno, mas sim a nossa prosperidade vai glorificar a Deus. Olha que princípio poderoso, olha que propósito glorioso isso. Enquanto o propósito da nossa prosperidade, e por que não dizer do nosso enriquecimento, enquanto for para glorificar a Deus, Deus nos manterá prosperando. Agora não foi o que aconteceu com Uzias. Então o mesmo Deus que exaltou precisou humilhá-lo, pois ele usou da sua autoridade para usurpar dos sacerdotes algo que pertencia tão somente a eles. E veja só, Uzias era o rei. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa: se você seguir esses princípios, a prosperidade vai te alcançar. Veja que eu não estou falando se você orar todos os dias, não, estou falando de trabalho. Estou falando de trabalho, estou falando de ter excelência. Estou falando de você honrar a Deus, você usar da sabedoria de Deus. Quem honra a Deus é honrado por Deus. Quem usa da sabedoria de Deus jamais cairá em buracos, em ciladas, em golpes. Consulte a Deus, consulte a sabedoria de Deus. Esses dias eu estava conversando com um empresário, um grande empresário, e ele me dizendo assim, sabe, dava para ver que tinha peso no coração dele, não um peso ruim, mas o peso de um ensinamento. Ele disse assim: eu nunca mais vou fazer nada sem consultar o Senhor. Porque hoje, infelizmente, o preço está sendo muito alto. Meu amado, minha amada, minha ovelha querida, não deixe o preço ser alto, como foi para Uzias. Então, o orgulho, queridos, que Uzias permitiu entrar no coração, a soberba que ele permitiu entrar, isso é um veneno silencioso. Sim, é um veneno silencioso que trabalha, sabe de que jeito? Fazendo o homem, as pessoas esquecerem do que Deus tem feito. Meu irmão, eu não acordo nenhum dia sem dizer: Senhor, obrigado por esse dia. Pode estar chovendo o que for, pode ser um dia de solzinho como está agora, não sei como é que vai ser o dia todo. O meu pai me ensinou isso. Meu filho, nunca começa o teu dia sem orar. E ele dizia, não sei nem se ele se lembra disso, mas para mim gravou: quem começa o dia buscando a Deus, termina o dia agradecendo a Deus por todas as vitórias e conquistas. Então eu aprendi isso na minha vida. Então eu não começo o meu dia sem agradecer a Deus. Eu não começo o meu dia sem, sabe, eu não saio de casa sem orar. Ah, mas como é que eu faço isso? Não precisa se ajoelhar no meio da rua, queridos. Mas ali mesmo, enquanto você caminha, você diz: Senhor, obrigado porque eu estou podendo caminhar até o meu carro, até o ponto de ônibus. Estou podendo caminhar até ali a outra esquina para pegar um carro por aplicativo. Pronto, gente. E dizer: Senhor, não me deixa eu cair em soberba. Não me deixa, meu Deus, o orgulho tomar conta do meu coração. Não quero essas coisas em mim. Porque ali, gente, é o princípio de número 5, a queda de Uzias. Sim, queridos, infelizmente Uzias caiu. Uzias não manteve. Por isso que a Bíblia é tão enfática e tão clara. Nos dias em que Uzias se propôs a buscar o Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, no momento em que ele não quis mais andar com o Senhor, ele não prosperou mais. Alguém vai dizer: ah, mas viu só, eu sabia, Deus é vingativo. Só porque Uzias não quis mais andar do ladinho dele, ele ficou brabinho. Não, não é isso. Eu lhe pergunto: existe alguma possibilidade de você poder beber água direto da fonte, se afastando da fonte? Não tem. E quanto mais você se afasta da fonte, maior a incidência de impurezas na água. Às vezes a ponto dela não poder mais ser consumida, porque toda a água que nós vemos aí, ela nasceu em alguma fonte. Ela saiu de alguma fonte. Às vezes subterrânea, é sempre subterrâneo, mas eu digo, às vezes tem fontes que estão jorrando debaixo dos rios. Às vezes não é só lá na cabeceira, tem muitos lugares. Você sabia disso? Só que às vezes, queridos,
o que está saindo lá embaixo não está dando conta do que está caindo ali por cima, de tanta poluição, de tanta sujeira. Então, uma coisa é você beber lá na fonte, outra coisa é você beber aqui, num ponto mais distante. Então, é disso que nós estamos falando. A prosperidade, ela vem de Deus. Então, quanto mais perto da fonte eu estou, mais de tudo que eu preciso para ser próspero eu vou ter. Sabedoria, a proteção de Deus, a blindagem de Deus. Lembra desculpa usar isso como exemplo, mas só para talvez os mais novinhos aí poderem entender. Lembra que o Superman, quanto mais próximo ele estava da luz do sol, mais ele recobrava as suas energias? É assim, queridos. Inclusive, John Bevere, ou Bever, como alguns falam, tem aquele livro Kryptonita. Que isso quando o Superman, que era todo fortão, todo cheio de poderes especiais, quando ele estava perto, ou então tocava na Kryptonita, aquilo corrompia, corroía ele, a ponto dele morrer. Assim é o pecado. Inclusive, John Bevere escreveu, o título do livro é Kryptonita, fazendo alusão a tudo isso, fazendo referência a tudo isso. Queridos, então, a queda de Uzias foi por conta desse tipo de Kryptonita. Ele se soberbeceu, queridos. A Bíblia fala em 2 Crônicas 26, aí do 19 ao 21. Vamos ler ali, gente. 2 Crônicas, eu vou abrir aqui, se você quiser abrir aí, por favor. 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas 26, está aqui. Nós vamos pegar desde o versículo 19 e vamos ler até o 21. Então, 2 Crônicas 26, do 19, está aqui. Pronto. Olha só, vamos ler o 16. Lembra que eu tinha falado? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Vamos lá no 19. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Isso aqui fica uma dica. Nunca se volte contra um sacerdote de Deus. Nunca se levante contra as lideranças da igreja, gente. Mas se a liderança estiver em pecado, só sai fora. Saia fora e deixa que o processo da justiça de Deus, o próprio Deus vai fazer. Na verdade, nós nem precisaríamos fazer, porque o que Deus vai fazer, infelizmente, vai ser justo, só que vai ser pesado. Misericórdia, Senhor. Então Uzias se indignou porque ele tinha o incenso na mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Olha o que aconteceu. Uma lepra, gente, hanseníase, uma lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. Ou seja, não foi uma visão, ele realmente contraiu aquela maldição, queridos. Mas por causa de quê, profeta? Do que ele tinha acabado de fazer. Ele se levantou contra a liderança da igreja daquele momento. Eu já vi muita gente se levantando contra pastores e pensa que, às vezes, por um momento, eles até parecem que são os justiceiros do mundo, esses que se levantam. Mas dá uma olhadinha na vida deles, como é que está agora. Dá uma olhadinha na família, dá uma olhadinha naqueles que estão na volta. É muito sério isso, gente. É muito sério. Voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Tacaram o cara fora. Tacaram o rei fora, gente. Por quê? Porque ele estava doente. Uma doença extremamente contagiosa. Meu Deus. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Foi o que eu falei. Se Deus tiver que tocar em você, se Deus tiver que tocar nas suas finanças, para acordar você, Deus vai fazer, irmãos. Eu não estou aqui inventando. Eu não estou inventando moda. Eu estou lendo textos bíblicos que comprovam aquilo que eu entendo no meu coração. Ou seja, é um entendimento de Deus. Assim ficou o leproso, o rei Uzias, até ao dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, ou seja, num leprosário.
porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo daquela terra. Então Uzias botou a perder, queridos, tudo. Uzias botou a perder, porque ele achou, a soberba tomou conta, quem manda aqui sou eu. Eu quero dizer aos maridos, não é porque a sua esposinha trabalha em casa e você trabalha na rua, talvez trazendo milhares de reais, você não é mais importante que ela. Sim, o homem é o cabeça, ele deve ser o cabeça da família, e a mulher deve em amor, se submeter, ou seja, se colocar debaixo de uma missão, submissão. Ou seja, uma família que está trabalhando junto, ou junta, né? Onde todos estão juntos, trabalhando num único propósito. Então, da mesma forma como o homem é o cabeça, ele também é o escudo. Ou seja, o que é o escudo? É aquele que toma as porradas, as cacetadas, as espadadas. É ele, tem que ser o maridão. Você está entendendo isso? Então, homem, se você tem sido muito próspero, ou quando você começar a prosperar, não trate a sua esposa diferente. Não trate a sua esposa diferente, porque você está ganhando muito e ela só trabalha dentro de casa. Eu convido você, troque com ela um dia só. Ah, mas ela não poderia ir para o escritório do trabalho, então peça um dia de folga. Peça um dia de folga, onde você vai estar de folga no trabalho. Aí você dá esse mesmo dia de folga para a esposa ir para o shopping, passear com as amigas, com os filhos, e fica você limpando a casa. Ou melhor, deixa os filhos para eles ficarem, enquanto você limpa, eles bagunçam, enquanto você lava, eles sujam, enquanto você prepara o almoço, eles comem e deixam tudo ali. Troca de lugar com ela. E aí você vai ver o quanto vale o trabalho da sua esposa, o quanto é precioso. Queridos, nós estamos trabalhando muito aqui nessa viagem. Não é uma viagem de passeio, gente. A gente não passeou em nenhum lugar. Foi só trabalho, desde que chegamos aqui na quarta-feira. E nós estávamos muito cansados, de ontem, quinta, para hoje. Muito cansado. Eu sempre deixo tudo preparado, sabe, da live. Inclusive o meu café. Mas eu disse, não, mãe, eu preparo. Eu estou muito cansado. Botei um pouquinho mais cedo o despertador, eu vou dormir logo. Aí hoje, acordei mais cedo. Fui lá para preparar o meu café, peguei uma garrafinha d'água para botar na cafeteira. Quando eu peguei, eu olhei, o café estava pronto. Minha esposa tinha deixado preparadinho, só precisava ligar a cafeteira. E ela estava tão cansada quanto eu. Então eu digo para os homens, valorizem, ou valorize, homem, a esposa que você tem, o trabalho que ela faz dentro de casa. Ou então, se você não valoriza, pega uns 2, 3 dias. Lembrando que ela faz isso 365 dias, porque quando é sábado e domingo você não trabalha, ela continua trabalhando. Enquanto vocês tiram férias, muitas vezes, em muitas famílias, as mulheres continuam trabalhando, sempre que tem que fazer o café da manhã, depois organiza, prepara, depois limpa tudo, porque às vezes os bonitos, nem para tirar o prato que comeu, nem para levar até a pia. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, não façam uma maldade dessas com a mãe de vocês, com a esposa de vocês. Ô, manão, levanta e ajuda, lava uma louça, querido. Lava uma louça, ajuda a tua esposa. Estende uma roupa, recolhe uma roupa. Lava um banheiro, limpa um banheiro. Ah, não sei. Devia saber, querido. Devia saber. E vou dizer, não é tão difícil assim, não. Às vezes é só uma questão de vontade. Às vezes a esposinha está pedindo água, já está com a corda no pescoço, já não aguenta mais. E você está lá bonito, assistindo futebol, noticiário, assistindo uma pregação, ainda dizendo para a mulher, vamos mulher, vai ligeiro e vem assistir a pregação, termina logo isso aí. Levanta e ajuda a terminar, irmão. Mas que matemática é essa que você está fazendo? Sabe aquelas que o pessoal ganha um docinho, daí um para você, outro para mim, um para você, outro para mim. Desse jeito você está fazendo assim, ó, um para mim, outro para mim e nada para você. Tudo para mim, nada para ti. Tem que parar isso aí, gente. Por isso que os casamentos, às vezes, tem tudo para dar certo, mas dá mais do que errado. Porque às vezes só um está fazendo a sua parte. Não, profeta, mas eu tenho um trabalho muito remunerado, me exige muito.
Faz da ajuda em casa o seu momento de desestressar. Porque a esposinha casou com você não pelo seu dinheiro. Ela casou por causa de você. Não por conta daquilo que você pode dar para ela. Então valoriza ela, irmão. Valoriza ela. De vez em quando, do nada. Passa no mercado, tem até nos supermercados hoje em dia, gente. Compra uma florzinha, uma rosinha. Quando ela precisar trocar o secador de cabelo, diz, não, seca com a toalha. Dá o secador. Já pergunta, não quer comprar uma escova também? Bota no cartão, isso é investimento, queridos. Isso é investimento. Não seja orgulhoso, achando que você que faz tudo, que dá tudo. Sim, nós temos que ser o sacerdote do lar, o provedor do lar. Mas você está podendo trabalhar fora e chegar em casa, ter uma casa limpinha, filhos educados, porque você tem uma mulher que é uma guerreira de Deus, uma valente, uma varoa valorosa, queridos. A mulher virtuosa, é essa aí. Amém? E, obviamente, assim com os demais. Começou a crescer, não trata os amigos como, esse é um pobretão. Irmão, irmãs, não façam um troço desse. Mas não isso aí não ganha mais dinheiro porque não quer. Às vezes a pessoa não tem competência, gente. Às vezes ela não tem condições, às vezes ela não teve o mesmo ensinamento, ela não teve a mesma educação, ela não foi ensinada a ter disciplina, ela não foi ensinada a ter organização ou a ser organizada, então ela não conseguiu chegar até onde você... Claro, tem uns que são malandros, que só se escoraram a vida inteira nos outros, esse aí, mas igual você não pode tratar você como um orgulhoso, tratando a pessoa como se ela fosse, desculpa que eu vou falar agora, titica de galinha. Não trate as pessoas que ganham menos que você como se fossem inferiores a você. Não faça isso. Porque pode estar faltando bem pouquinho para Deus lhe colocar numa situação pior do que essa pessoa. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Não deixe essa praga do inferno, do orgulho, da soberba chegar no seu coração. Porque Uzias morreu leproso. Uzias não teve direito de volta. Sabe, que eu tenho ensinado que até Deus tem paciência. Às vezes a paciência dele esgota mesmo. E aí a mão dele pesa. E quando pesa, irmão, você já pegou um chinelo e deu numa barata que espatifou para tudo que é lado? É mais ou menos assim. Só que você multiplica numa potência que nós não conhecemos. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque aí às vezes não é só perder a prosperidade. Às vezes é ser esmagado como uma barata. Que Deus não precise pesar a mão sobre nós, para nós não perdermos a salvação. Então ele vem lá às vezes e tem que pesar a mão, fazer, filho, eu estou pesando a mão para ver se você acorda, porque desse jeito a sua alma vai parar no inferno. Isso eu não posso deixar acontecer. Foi o que Deus fez com Uzias. Deus teve que reduzir ele a nada. Mas por que Deus não pôde usar de misericórdia? Eu não sei, se talvez lá na frente Uzias não ia de novo cair na soberba. Mas eu declaro sobre a sua vida, isso não vai acontecer, porque você está aqui aprendendo de Deus a não fazer isso. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra da parte de Deus, da parte do Senhor? Então escreva aqui embaixo: eu creio, recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amados, de novo, ultrapassei. Tem muito assunto e eu estou liberando, eu estou aqui entregando tudo porque eu quero que você seja próspero. Eu quero que você venha a ser realmente abençoado. Amém? Então, por favor, já escreva aqui embaixo que eu vou orar por você. Escreva assim, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Amém? Já deixa aí o seu like e vamos orar. Se você não é inscrito aqui no canal, olha o que Deus está fazendo. Olha que tremendo. Olha que poderoso. Deus tem feito coisas extraordinárias. Olha só, daqui a pouquinho estamos chegando aí. No meu já está virando para 341 mil pessoas aqui. Amém? Vamos orar? Então, se inscreva aqui embaixo, é de graça, é gratuito, você não paga nada. A propósito, todos os votos que estão sendo feitos durante as lives, fora das lives, todos estão no altar do Senhor. Todos os pedidos de oração que têm chegado até mim, até a minha equipe, chegam para mim. Entenda uma coisa: não existe oração sem resposta. Vamos orar? Escreva aqui embaixo: seja profeta de Deus sobre a minha vida. E quando eu terminar, compartilha com pelo menos 10 pessoas. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por mais uma palavra poderosa de alinhamento profético.
Senhor, obrigado por alinhares, Senhor, a nossa vida, tanto em relação à vida profissional, aos negócios, como também em relação ao lar, Pai. Sim, meu Deus, em relação ao lar, Pai, não nos permita cairmos no orgulho, na soberba, em relação aos nossos amigos, em relação aos nossos familiares, os colegas de trabalho, as pessoas na rua. Que nunca sejamos aquele tipo de pessoa que diz, isso aí é um pobre mesmo, pobre coitado, nunca vai avançar. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Tem misericórdia para nunca a soberba tocar no nosso coração. Mas que sejamos homens e mulheres que guardam a humildade, que guardam o entendimento como Davi guardava. Por mais que no momento que ele foi ungido rei, ou seja, ele recebeu sim uma capacitação extraordinária da tua parte para reinar sobre o povo, mas ali, mal acabara ele de ser ungido rei, e os filisteus se levantaram, ele buscou em ti, ele dependeu de ti, e o Senhor deu a vitória. Mal eles tinham acabado esse combate, e os filisteus voltaram contra ele, e mais uma vez ele, em humildade, foi perguntar ao Senhor o que e como ele deveria fazer. E o Senhor disse, dessa vez vai ser diferente. E Davi obedeceu, e na obediência, mais uma vez, os filisteus foram completamente destruídos. Ele não levou para ele mesmo, ele não trouxe para si, mas ele disse, o Senhor é quem nos deu a vitória, porque na verdade o Senhor destruiu as fileiras inimigas como quem rompe águas. Senhor, que nós venhamos a guardar esta humildade, que nós venhamos a guardar, meu Deus, esse entendimento de que nenhum homem, nenhuma mulher pode ter nada sem que antes do céu não lhe tenha sido dado. Pai Santo, Pai querido, que nós sejamos verdadeiramente humildes, simples, pessoas simples, que andam contigo em amor, e por isso também em prosperidade. Assim eu te abençoo, minha ovelha querida. Tenham todos um final de semana extraordinário. Lembre-se, amanhã, 6h30 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui. Depois das 6h30 da noite, vamos estar ao vivo aqui. Lembre-se, esse final de semana é final de semana de Santa Ceia. 10 da manhã, 7 da noite, ainda temos o nosso discipulado às 5 da tarde, ou seja, um final de semana extraordinário. Mais uma vez eu falo com vocês, mulheres, não deixe de se inscrever para a nossa conferência de mulheres. Vai ser tremendo, vai ser poderoso, ok? Tanto presencial quanto online. Você, mulher que tem acompanhado aqui as minhas lives, você deve se inscrever. Você precisa participar dessa conferência, vai ser extraordinário. Minha esposa vai estar ministrando, a profeta Ariane Iracete, esposa do profeta Vinícius Iracete, vai estar ministrando também. Todas as pastoras do nosso ministério vão estar participando de uma ministração especial, então vai ser um momento muito abençoado, ok? Muito abençoado. Entre em contato com alguém de nossa equipe, né? E nós vamos então fazer ali a sua inscrição, tá bom? Pode ser através do nosso telefone aqui mesmo, só coloque lá inscrição ou somente conferência de mulheres, tá bom? Nós vamos agilizar a sua inscrição. Deus abençoe a todos, não esqueça de compartilhar, de se inscrever. Um beijo no coração, paz de Cristo, tchau, tchau.